Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Como dizia o célebre Jorge Benjor. Eu sou Menara Lubi Guizard, sou antropóloga e deveria estar agora mesmo, nesse momento, com vocês aí no Amapá, no Fábrica de Fronteiras. Mas, como a vida de antropóloga migrante tem razões que a própria razão desconhece, eu não pude cruzar as fronteiras da Argentina. Eu vivo e moro e trabalho atualmente entre o Chile, a Argentina e o Brasil. Eu sou antropóloga que estuda fronteiras, mas que também vive transfronteiriçamente. Sou antropóloga que estuda migração, mas também sou migrante. E estou no processo de renovação do meu visto de trabalho aqui na Argentina, de minha residência aqui na Argentina, e o governo mudou discrecionalmente a data que eles mesmos tinham me dado para poder fazer esse processo de renovação. Então, eu tenho estou citada pelo Departamento Nacional de Imigração para o dia 10 de julho. E essa mudança de data, porque antes a data era 19 de julho, depois do curso aí, alterou todas as minhas possibilidades de deslocar-me, porque eu não posso transitar as fronteiras em uma quantidade de dias antes dessa data. Então, eu tenho que ficar aqui e esperar que essa questão documental se resolva. Bem, eu acho que isso que aconteceu é muito interessante também porque endossa, de alguma maneira, as discussões que eu quero trazer nessas aulas para o Fábrica de Fronteiras, que tem a ver com a interpelação entre o Estado Nacional, a migração, a construção das fronteiras e a relação intersubjetiva que nós, como pesquisadores, temos com todos esses fenômenos, né? Eu estou contando essa casuística para vocês, especialmente por causa disso, porque a forma como eu venho desenvolvendo e venho pensando a migração e a fronteira nos últimos anos está muito interpelada pela minha própria condição de migrante, transfronteiriça e de mulher, transfronteiriça e transmigrante, né? Então, a minha contribuição aqui tem a ver com 4 giros teóricos. Esses 4 giros teóricos que eu queria construir com vocês atravessam, digamos, a genealogia da minha própria forma de ver a fronteira e de ver as relações de gênero na fronteira e a migração feminina na fronteira. E aí, quero, então, construir e reconstruir a genealogia do pensamento sobre identidades étnicas e sobre as fricções étnicas, depois a genealogia do pensamento antropológico sobre fronteiras na América do Sul e, finalmente, a genealogia do pensamento na América do Sul sobre antropologia e gênero em territórios fronteiriços. E tudo isso, se tudo der certo, vai me permitir construir com vocês um 4º giro, que é o meu posicionamento em relação a esses fenômenos. Mas bem, antes de começar e de entrar de cheio nesses conteúdos, eu queria fazer um agradecimento. Queria agradecer de todo o coração a Lívia Sansoni e ao Mar Tomás Ribeiro, que foram os 2 grandes colegas que fizeram tudo que estava ao alcance deles para eu estar aí no Fábrica com vocês. Não foi possível, mas eu estou, de alguma maneira. Para mim é uma frustração enorme não poder cruzar as fronteiras para estar com vocês, mas quero agradecer ao esforço que os colegas puseram desde o início para que eu pudesse estar aí, né? Mais de um ano de trabalho no projeto do Fábrica, e espero que em outras ocasiões eu possa cruzar as fronteiras e estar presencialmente, estar de corpo e alma. Né? Bem, a minha contribuição aqui vai estar dividida em 4 partes, e estou gravando 4 vídeos diferentes para essa contribuição, para ficar mais fácil para vocês assistirem, inclusive se vocês quiserem assistir de forma fracionada, né? Então, nesse primeiro vídeo, eu queria apresentar-me e contar um pouco para vocês da minha trajetória e como eu terminei estudando gênero e fronteira, porque eu acho que sem entender essa trajetória vai ficar difícil de entender também o posicionamento epistemológico que eu quero propor no último dos giros, no 4º giro. Né? Bem, eu sou brasileira, sou de um estado brasileiro bastante periférico, que é o estado do Espírito Santo, que é esse pedacinho de terra que fica aí na costa atlântica entre o estado do Rio de Janeiro e o estado da Bahia. Tem inclusive uma piada muito distendida, muito conhecida no Brasil, que pergunta para que serve o Espírito Santo, né? Para dificultar a vida dos turistas que querem se deslocar do Rio à Bahia. Bem, eu estou contando isso porque eu estudei a minha graduação em Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia e Ciências Políticas na Universidade Federal do Espírito Santo. E o fato de ter me formado aí também posiciona politicamente a forma como eu construo conhecimento no cenário brasileiro, né? A Federal do Espírito Santo é uma universidade periférica
e não é igual, não é a legitimidade que a produção do conhecimento tem aí, não é igual à legitimidade que a produção do conhecimento tem no São Paulo, em Rio de Janeiro, em Brasília, em outros centros importantes de produção do conhecimento. E estou contando isso porque a minha condição, digamos, de um sujeito das ciências sociais periféricas no Brasil também posiciona a forma como eu entendo as fronteiras internas do Estado nacional e o colonialismo interno também desse conhecimento. O conhecimento está construído a partir desse colonialismo interno. Então, uma das coisas que marca profundamente a minha formação tem a ver com enunciar ou pensar o Estado nacional e as fronteiras do Estado nacional desde uma condição periférica. Bem, eu fiz especialização na Federal do Espírito Santo também, mas depois eu fui fazer mestrado e doutorado na Espanha, com bolsas da União Europeia. E estudei durante muitos anos, entre 2005, 2006 e 2011, vivi na Espanha e desenvolvi a minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado sobre migrações latino-americanas na Espanha. Trabalhei mais precisamente com os capoeiristas brasileiros e com as redes transnacionais da migração brasileira que estão articuladas através da capoeira, né? Também trabalhei durante muito tempo com a questão do gênero e a migração feminina latino-americana na Espanha, e tem alguns textos publicados sobre a migração brasileira lá. Durante toda essa experiência de pesquisa com a migração internacional latino-americana na Europa, no sul da Europa, a minha leitura desses fenômenos estava muito interpelada e muito direcionada pela perspectiva transnacional dos estudos migratórios, né? Essa perspectiva transnacional dos estudos migratórios tenta entender a forma como, a partir da globalização, a experiência migratória ensambla formas de simultaneidade territorial. Quer dizer, os migrantes atuam, influenciam a vida social de espaços locais determinados que estão em diferentes estados nacionais e o fazem simultaneamente. Então, isso é muito claro na migração brasileira vinculada à capoeira, né? Porque os mestres de capoeira, os professores de capoeira que estão na Espanha, estão permanentemente influenciando espaços locais no Brasil, em outros países europeus, nos Estados Unidos, porque os grupos atuam como redes que funcionam todo o tempo interconectada. Então, o mestre de capoeira está todo o tempo em contato com as localidades de origem do grupo em Brasil e com as outras localidades para onde também migraram os seus discípulos e onde eles também atuam como professores de capoeira, em condição migratória, né? Bem, então, essa realidade de simultaneidade está teoricamente construída em torno ao conceito de fronteira, né? Então, para que o migrante possa influenciar transnacionalmente e simultaneamente espaços locais que estão em diferentes lugares, esse migrante tem que ter cruzado uma fronteira internacional e esse migrante também tem que manter um laço, um vínculo permanente através das redes sociais, através da difusão de um capital cultural e através de um capital simbólico e também do intercâmbio de mercadorias que atravessam essas fronteiras. Então, a perspectiva transnacional da migração entende que o cruzar fronteiras é o que estrutura essa vida simultânea internacional. Só que a maior parte dos estudos sobre migração transnacional foram desenvolvidos precisamente por antropólogos e sociólogos que estudam a migração latino-americana nos Estados Unidos ou na Europa, mas pensando em migrantes que estão a muitos e muitos quilômetros de distância dos seus lugares de origem. Para esses migrantes que saem, por exemplo, no caso que eu estudei, né, da periferia do Rio de Janeiro, de Padre Miguel, da favela da Maré, no Rio de Janeiro, e vão ensinar capoeira em Madrid, o cruzamento de fronteiras acontece num determinado momento, mas eles estão a mais de 11 mil quilômetros dos seus lugares de origem, né? Então, aqui, o cruzamento de fronteiras, a relação com a fronteira acontece, é presente, mas ela pode também ser vivida por essas pessoas de uma forma metafórica, né? Bem, então a fronteira é fundamental porque se o imigrante não cruza a fronteira, não há transnacionalismo, mas a fronteira não aparece aí teorizada como merecia, né? Porque não há uma reflexão profunda sobre o que significa a experiência fronteiriça na vida desses imigrantes e o que significa a fronteira real, a fronteira como espaço mesmo, né? Esse cruze, a aduana, né? O cruze da fronteira real. Bem,
cruzamento da fronteira real. Vocês devem estar notando que como antropóloga transfronteiriça, inclusive o meu idioma também é transfronteiriço, né? Eu falo às vezes portunhol e às vezes espanhês. Perdoem-me por isso. Bem, em 2011 eu migrei ao Chile para trabalhar também, devido à crise na Espanha, né? Estava muito difícil desenvolver pesquisa social na Espanha depois da crise que começou em 2008. Então, em 2011, depois de ter defendido a minha tese de doutorado, eu fiz concurso para o Chile e fui trabalhar no Chile. Aí, comecei trabalhando num grande projeto de pesquisa dirigido por um colega, Alejandro Garcés, que é antropólogo e pesquisador do Instituto de Pesquisas Antropológicas e Arqueológicas da Universidade Católica do Norte do Chile, que está situada no deserto de Atacama, numa pequena cidade que tem 2.000 habitantes, que se chama San Pedro de Atacama, no deserto, na metade do deserto, a 2.000 metros de altura, aí e muito próxima da fronteira entre o Chile, a Bolívia e a Argentina, que é a tríplice fronteira circumpunenha, como se chama, né? Bom, então eu comecei a trabalhar nesse projeto dirigido por esse colega, como pesquisadora do projeto, e esse projeto tratava sobre a migração masculina, peruana e boliviana, para os territórios do deserto do Atacama, no lado chileno. Esses territórios do deserto do Atacama estão muito fortemente caracterizados por serem, digamos, o grande centro de produção mineira do Chile, o principal centro de produção mineira da América do Sul e um dos principais centros de produção mineira do mundo. Né? O Chile, o deserto do Atacama, produz uma parte muito relevante do cobre consumido em todo o mundo, e é importante não somente em termos internacionais, mas também é fortemente importante em termos nacionais no Chile. Esse território produz mais ou menos 40% do produto interno bruto chileno. Só que não existe população chilena que possa trabalhar nessas faenas, nesses processos industriais mineiros. O deserto também está caracterizado por ter uma muito baixa densidade populacional. Então, grande parte dos trabalhadores que estão empregados no deserto de Atacama, nesta grande indústria mineira, grande e internacionalizada indústria mineira, são imigrantes. E muitos deles provêm, justamente, do Peru e da Bolívia. E são indígenas, ou grande parte deles tem afiliação indígena, se auto-reconhecem como indígenas. Então, eu comecei a trabalhar com essa migração nesses territórios, primeiro com migração masculina, e na medida em que fui avançando no trabalho nesse projeto do colega, eu fui me dando conta de que o papel das mulheres era tão ou mais relevante que o papel dos homens. Se bem a indústria mineira está caracterizada por empregar predominantemente mão de obra masculina, as mulheres eram muito importantes nesse território porque toda a reprodução social dos trabalhadores acontecia graças ao trabalho das mulheres. E não só das mulheres migrantes, e não somente os trabalhadores migrantes, mas, sobretudo, os trabalhadores chilenos também. As mulheres migrantes nesses territórios atuam como empregadas domésticas, como cuidadoras das crianças, dos filhos também, dos chilenos que moram nesses territórios, e não somente dos filhos dos migrantes. Então, existia, digamos, toda uma migração feminina que estava invisibilizada pelos estudos antropológicos e sociológicos, e passava na realidade dessas mulheres certas circunstâncias que me chamaram muito a atenção. Essas mulheres estavam expostas a uma violência cotidiana que era, para mim, pelo menos, bastante aviltante, né? Então, tudo isso me moveu a propor um projeto de pesquisa sobre a migração feminina peruana indígena nesses territórios. Como eu venho de um lugar periférico no Brasil, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção sobre essa realidade migratória e transfronteiriça das mulheres peruanas e bolivianas no Chile tinha que ver com o fato de que, desde 1995, uma parte muito importante dos antropólogos, sociólogos, cientistas políticos chilenos tinham se dedicado a estudar justamente a migração peruana no país, porque os peruanos se transformaram entre 1992 e 2002 no coletivo migratório predominante no Chile. Então, havia toda uma profusão, uma quantidade impressionante de estudos de casos sobre a migração peruana no Chile, e a maior parte desses estudos se dedicava a entender a realidade das mulheres peruanas. Então, eu sentei a bunda na cadeira, perdão pela expressão, e fiz
4 meses de leitura de tudo que eu encontrei de trabalhos publicados sobre a migração andina, peruana e boliviana no Chile. Eu revisei um total de 74, 76 trabalhos. E cheguei a uma conclusão, depois de ler todos esses estudos, entre os quais livros, teses de doutorado, dissertação de mestrado, artigos, capítulos de livro. Depois de ler esses 74 trabalhos, eu cheguei a uma conclusão que me chamou muita atenção, que é que desses 74, 76 trabalhos que eu estudei, 72 estavam ambientados em Santiago, na capital. Somente uns 3 ou 4 trabalhos falavam da realidade migratória dos peruanos em outras regiões que não eram Santiago. E desses estudos que falavam de outras regiões, 2 estudos falavam do sul do país, 2 estudos falavam do norte, mas esses estudos não aportavam dados qualitativos e quantitativos específicos. Não falavam revisavam estatísticas censais, mas não tinham desenvolvido estudos de caso qualitativo e quantitativo sobre o fenômeno em outras regiões. Então, cheguei a uma conclusão muito interessante. O fenômeno só se estudava em Santiago. Só se faziam estudos de caso sobre a migração peruana e sobre a migração feminina peruana em Santiago. E tudo isso me levou a pensar que havia um problema muito parecido aos problemas que eu identificava na minha formação como cientista social vindo da periferia brasileira. Santiago é o epicentro do processo político de formação do Estado Nacional no Chile. Então, a forma como os pesquisadores viam o fenômeno migratório estava atravessada por essas mitologias que representam Santiago como Chile, né? Então, é uma coisa que nas províncias chilenas existe sempre um grito político, né? Uma cobrança política que se expressa numa frase, que é Santiago não é Chile. Quase sempre as políticas públicas do Estado Nacional no Chile constroem, digamos, as ações pensando sempre em Santiago como representativo da realidade nacional. E as ciências sociais, pelo menos no que se relaciona às migrações, tinha feito o mesmo. Tinha construído vários estudos de casos sobre a migração peruana em Santiago e apresentava os resultados desses estudos falando da migração peruana no Chile. Então, tudo isso me fez pensar que havia aí uma tensa relação entre as periferias do Estado Nacional, Santiago como epicentro do projeto nacional, e que isso estava interpelando a perspectiva, a visão que os cientistas sociais tinham do fenômeno migratório no país. Então, eu propus à Comissão Nacional de Ciência e Tecnologia do Chile, o CONICIT, um projeto de pesquisa super ambicioso, que era um projeto de 4 anos, pesquisando, comparando a realidade da migração feminina peruana nos territórios do norte do país, que são os territórios de fronteira com o Peru, perto da tríplice fronteira andina, onde colindam Chile, Peru e Bolívia, comparando essa realidade migratória com a realidade da migração peruana no centro do país, nas 2 principais metrópoles que estão no centro do país, que são Santiago e Valparaíso. Bem, esse projeto de pesquisa que eu dirigi no Chile contou com uma participação de uma grande equipe de pesquisadores. Participaram dele mais ou menos uns 16 pesquisadores de diferentes regiões do país e de diferentes disciplinas também. Então, quase tudo do que eu vou contar aqui para vocês tem a ver com um trabalho construído em equipe. Esse projeto usou uma metodologia que é uma metodologia tentativa, uma metodologia que eu venho desenvolvendo há muito tempo, que fusiona 2 formas de fazer etnografia. A primeira delas é o Extended Case Method, metodologia do caso estendido, que é uma metodologia desenvolvida por Max Gluckman e seus discípulos, primeiro no Rhodes Livingstone Institute, em Sudáfrica, e depois na Escola de Manchester, na Universidade de Manchester, cujo departamento de Antropologia e Sociologia foi fundado pelo próprio Max Gluckman, né? Essa metodologia, tal como a Veja, é uma metodologia pós-marxista, digamos, de construção. Ela pensa, digamos, que o centro da análise etnográfica é o conflito social. Então, é também uma metodologia que gira, digamos, tensiona a antropologia clássica e a etnografia clássica, centralizando o conflito e as relações interétnicas como coração epistêmico da mirada, do olhar do antropólogo, né? E das antropólogas. Bem, e a metodologia do caso estendido tem 2 preocupações que para mim são centrais.
Por um lado, ela se preocupa por entender como nós podemos estender o caso etnográfico, como nós podemos realizar etnografia local, situada, em um espaço dado, observando, vivendo, convivendo e atuando em umas relações sociais estabelecidas. Mas como nós podemos observar essas relações e vinculá-las, ai meu Deus, meu português, relacionando essas relações com contextos macrosociais, macroeconômicos, macropolíticos, macrohistóricos. E aí vem a segunda relação, o segundo ponto importante dessa metodologia. É uma metodologia que busca historizar a etnografia, busca entender esses fenômenos de forma histórica. Então, essas duas tensões, para mim, resultam centrais para trabalhar territórios de fronteira. Os territórios de fronteira internacional não podem ser compreendidos se nós não temos sobre eles uma visão histórica, porque as fronteiras não são uma realidade universalizável nem naturalizável, sobretudo na América do Sul e na América Latina. Nós temos estados nacionais que se formaram ao longo do século XIX e nós temos fronteiras que ainda hoje se estão definindo, estão em processos de definição. Então, não podemos pensar essas fronteiras como naturais, como dadas, e a única forma de fazer isso é tensionando a visão etnográfica com uma perspectiva dos processos históricos que construíram e que continuam construindo essas fronteiras. Então, esse é um primeiro ponto muito importante para que vocês me conheçam como etnógrafo. E o segundo ponto tem a ver com essa ideia de tensionar uma realidade micro com uma realidade macro e observar os fenômenos nessa tensão. Então, nesse projeto que eu estou contando para vocês, desenvolvido nas fronteiras da América do Sul, na tríplice fronteira, nos territórios da tríplice fronteira andina, nós fizemos essa tensão entre macro e micro usando várias estratégias metodológicas. Fizemos pesquisa de arquivo histórica, fizemos pesquisa também quantitativa. Nós aplicamos um instrumento quantitativo a 400 mulheres peruanas migrantes nesses territórios. Então, desenvolvemos uma etnografia em vários espaços diferentes pelos quais circulavam essas mulheres, nas hospedarias clandestinas onde elas dormiam, nos lugares de trabalho nos vales produtivos agrícolas, nos espaços urbanos da cidade onde elas ofereciam sua mão de obra. Nós também fizemos etnografia nas casas particulares nas quais essas mulheres trabalhavam como empregadas domésticas ou como cuidadoras de pessoas idosas e de crianças. Também acompanhamos essas mulheres nos cruzamentos de fronteira. Viajamos com elas aos seus lugares de origem e fomos, né, gente? Fomos, sobretudo, às cidades transfronteiriças que estão mais próximas às fronteiras com o Chile. A cidade de Tacna, por exemplo, no sul do Peru, foi uma cidade onde nós fizemos muito trabalho etnográfico. Mas também fizemos trabalho etnográfico nos espaços urbanos chilenos, nos terminais de ônibus, né, nas rodoviárias, onde as mulheres pegavam os ônibus para ir para suas cidades de origem. Também viajamos nas cidades do altiplano, né, as cidades que estão nas montanhas, mais perto das cordilheiras dos Andes, e fomos circulando em vários dos espaços. Também acompanhamos as mulheres que fazem contrabando de mercadoria entre as fronteiras, acompanhamos essas mulheres na venda dessas mercadorias de porta em porta nas cidades chilenas e também, nos espaços de feiras onde elas vendem esses produtos. Então, nós fizemos uma grande etnografia com essas mulheres, mas também aplicamos metodologias quantitativas, fizemos um grande estudo de todas as estatísticas disponíveis chilenas sobre a migração peruana e contrastamos os dados etnográficos, tanto com essas estatísticas oficiais chilenas, como com os dados quantitativos que nós mesmos geramos nesse projeto. Bom, nesse processo, nós realizamos mais ou menos 252 entrevistas qualitativas com vários atores que estão envolvidos na vida migratória dessas mulheres. Dessas entrevistas, mais ou menos umas 90 são histórias de vida com mulheres migrantes. A entrevista de história de vida é um recurso diferente da entrevista em profundidade, porque ela, está marcada por uma tentativa de pouca intervenção por parte dos pesquisadores, e nela existe o pedido para os entrevistados de que eles reconstruam a sua própria história cronologicamente. Né? Nessas entrevistas, nós quisemos entender também a genealogia migratória dessas mulheres
e pedimos que elas narrassem as vidas dela, desde as histórias dos avós até a história delas, dos filhos e filhas delas. Então, também é uma história que tem a ver com a reconstrução de uma genealogia familiar, porque nós queríamos entender como essa genealogia estava cruzada pela fronteira. Bem, então, tudo isso caracterizou a nossa metodologia do caso estendido, a forma como nós tentamos entender os processos econômicos, sociais e políticos que constroem as fronteiras entre o Chile, o Peru e a Bolívia, como esses processos interpelam a vida a pequena escala, digamos assim, dessas mulheres. Então, a segunda matriz metodológica etnográfica que nós usamos nesse projeto se chama etnografia multissituada. Nós estivemos pensando e trabalhando de uma forma que se desloca no campo. Nós não fizemos uma etnografia unilocal, não fomos a um espaço local e não ficamos parados ali. Nós circulamos com as mulheres e nós tentamos acompanhar nessa etnografia a lógica circulatória delas. Bem, tudo que eu vou contar para vocês nesse microcurso que eu estou introduzindo aqui para vocês tem a ver com isso, tem a ver com os resultados desse projeto. Atualmente, eu migrei em 2016 do Chile para a Argentina, vim fazer o meu pós-doutorado aqui na Argentina, fiz o primeiro pós-doutorado e estou fazendo o segundo pós-doutorado. Terminando. Atualmente, o meu projeto de pesquisa é um projeto financiado pela Comissão Nacional de Pesquisa e Tecnologia da Argentina, o CONICET, e é um projeto que está comparando essa experiência etnográfica sobre as mulheres transfronteiriças na tríplice fronteira entre o Chile, o Peru e a Bolívia, com a experiência migratória das mulheres paraguaias na tríplice fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina. Por que eu estou trabalhando essas duas fronteiras? Por que eu as estou comparando? Bom, essas duas fronteiras têm uma história de formação muito parecida. São fronteiras que resultam de guerras do século XIX, guerras que moveram nações, que envolveram as nações que se encontram nesses espaços fronteiriços. A fronteira foi estabelecida essas fronteiras foram estabelecidas muitos anos depois dessas guerras, né? E essas fronteiras também têm em comum o fato de que durante todo o processo de guerra, a violação e a violência contra as mulheres foi naturalizada como uma forma de proceder dos estados que estiveram envolvidos nesses conflitos. Bom, no caso da tríplice fronteira entre o Chile, o Peru e a Bolívia, eu estou falando claramente da Guerra do Pacífico, que foi a guerra que enfrentou o Chile, o Peru e a Bolívia. Chile foi supostamente o país vencedor nessa guerra, terminou o conflito anexando 1.200 quilômetros em linha reta de território do deserto do Atacama, que antes era da Bolívia e do Peru, anexou esse território à sua geografia nacional, e nesse processo de marcha sobre o deserto, o exército chileno avançou violando as mulheres peruanas e bolivianas que estavam nesse território. Há todo um registro histórico sobre esse processo. Então, o militarismo, a expansão militar, no caso do Chile, está vinculada também à violação sistemática das mulheres e, mais fortemente, à violação sistemática das mulheres indígenas, que eram, digamos, um alvo de violação do exército chileno. Algo muito parecido acontece aqui com a fronteira entre a Argentina, o Paraguai e o Brasil, que é uma fronteira que é resultado da Guerra do Paraguai, né? Brasil, Argentina e Uruguai, pese que o Uruguai com menos relevância, né? Mas o Brasil e a Argentina terminaram o conflito vencedores desse conflito e depois do conflito anexaram 40% do território paraguaio, passou a formar parte da geografia argentina e da geografia brasileira. E as fronteiras se estabelecem depois desse conflito. Também nessa guerra, a violação de mulheres paraguaias foi sistemática por parte de todos os exércitos, tanto do Brasil como da Argentina, como do Uruguai. A violência contra essas mulheres foi muito brutal. O Paraguai perdeu 90% da população masculina nesse conflito. Então, nós temos aí um conflito que constrói uma nação paraguaia como uma nação predominantemente feminina. E durante a guerra e depois da guerra, as mulheres vão ter um lugar central na reconstrução do país, né, e um lugar central também nas violências que o Estado vai passar a perpetrar contra essas próprias mulheres. É muito dialética a existência feminina nesses espaços de fronteira. Então, a razão pela qual eu estou comparando essas fronteiras tem a ver com uma racionalidade histórica e tem a ver com o lugar da violência de gênero na construção desses espaços fronteiriços. Bem,
eu acho que essa trajetória dá conta um pouco de quem eu sou e qual é o tipo de pesquisa que eu tenho desenvolvido. Agora, é muito importante contar para vocês também que nesse processo eu também me transformei numa mulher transfronteiriça. Quando eu estudei a migração brasileira na Europa, eu já era uma migrante brasileira na Europa, logicamente, então também era parte muito encarnada daquilo que eu estava estudando. Eu sou capoeirista, então eu estudava a migração dos capoeiristas e era capoeirista. Mas quando eu fui trabalhar no Chile, num primeiro momento eu fui morar em Valparaíso, trabalhar numa universidade de Valparaíso. E na medida que eu fui avançando com o processo de pesquisa sobre as fronteiras norte do país, eu me dei conta de que eu não ia conseguir entender o que acontecia nessas fronteiras se eu não fosse viver nessas fronteiras. Então, eu fiz outro concurso e passei num concurso para uma universidade que está na fronteira, né? É a universidade mais próxima da Tríplice Fronteira, do espaço tríplice fronteiriço entre Chile, Peru e Bolívia, que é a Universidade de Tarapacá. Então, eu fui morar na fronteira entre o Chile e o Peru, numa cidade que chama Arica, que está a 30 quilômetros da fronteira com o Peru. E eu vivi fortemente durante mais de 2 anos essa experiência de ser mulher na fronteira. Então, toda a minha narrativa, toda a minha forma etnográfica de entender esse processo está interpelada por essa condição de mulher transfronteiriça. Atualmente, como eu estou desenvolvendo esse trabalho comparativo entre a Tríplice Fronteira Andina e a Tríplice Fronteira do Paraná, eu também estou vivendo de forma mais agudamente transfronteiriça. Pese que minha residência está aqui em Buenos Aires, eu passo 2 semanas do mês nas fronteiras chilenas, 2 semanas do mês na fronteira e uma semana ou 2 semanas na fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina. Então, eu vivo me deslocando entre o Brasil, a Argentina, o Chile e o Peru. Bom, e tudo que eu vou contar para vocês aqui, como vocês vão entender lá mais adiante, quando eu falar do quarto giro, tudo está interpelado por essa experiência de ser mulher transnacional, transfronteiriça e transmigrante. Bem, espero que vocês não tenham dormido. Vou pausar o vídeo para a gente começar então com a parte mais teórica, com os 4 giros sobre os quais eu quero falar para vocês aqui. Um beijo.